Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 8. Fama caída. Uma semana tinha se passado desde então. Só que eu ainda estava agindo pelas proximidades do castelo. Rei, garoto do escudo. Oyagi, vá. Naofumi. Depois de sair voando do castelo, eu fui chamado pelo Oyagi da loja de armas, meio pelado com nada além da minha cueca. Para ser mais preciso, eu estava caminhando em frente à entrada da loja dele. Eu ouvi os seus feitos. Você estuprou aquela companheira sua, não foi? Se importa em me deixar te dar um soco? Oyagi. Ele parecia ter ouvido os boatos e estava fervendo de fúria, anunciando suas intenções enquanto segurava seu punho. Você também, cuzão. Naofumi. Esse cara provavelmente é o mesmo que todo mundo, eles nunca irão escutar meu lado da história. Assim, eu não tinha absolutamente a menor ideia do que era assado como senso comum neste país, não, esse mundo quando eu cheguei pela primeira vez. Mas estuprar uma mulher deve ter sido um dos pecados capitais. Ah, droga! Quando eu vi Oyagi, o rosto daquela vadia apareceu na minha mente. Eu estava prestes a ser espancado com tudo. Ele violentamente me segurou e fechou a cara. HU. Cretino, Oyagi, o que? Você não quer me bater? Naofumi. Oyagi afrouxou seu punho e perdeu sua postura. Sobrescrito uma. Não, eu não farei isso. Oyagi. É mesmo? Com certeza foi na casca. Naofumi. Eu estava bem confiante que, apesar da minha falta de poder de ataque, eu podia ir golpe contra golpe e superar qualquer um em uma luta. Infelizmente, pulverizar pessoas nunca irá convencer elas a acreditarem em mim. É por isso que eu escolhi focar em juntar dinheiro para qualquer ocorrência futura. Apesar que, aliviar minhas frustrações nos balões ajudou a limpar minha mente. Espere um segundo. Oyagi, o que você quer? Naofumi. Eu estava para sair pelo portão da cidade quando fui parado pelo Oyagi. Uma bolsa pequena foi jogada em mim. Você não vai muito longe com essa aparência. Pelo menos me deixe te dar esse presente de despedida. Oyagi. Dentro da bolsa tinham umas roupas de linho barato e um manto gasto. Quanto você está cobrando? Naofumi. Vamos dizer 5 moedas de bronze. Está num bazar. Entendi. Eu vou voltar para te pagar mais tarde. Era meio estranho andar por aí de cueca. Acho que o velho nunca deixa passar uma chance de fazer negócio. Me lembre de me pagar à vista, já que eu só acredito em dinheiro puro na mão. Oyagi. Ah, pode deixar. Naofumi. Eu coloquei as roupas e ajeitei o manto, então fui na direção das planícies. Depois disso, eu fui e subjuguei uma horda de balões. Ah lá 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 lá. Naofumi sobrescrito 2. Me levou basicamente 5 minutos para matar um deles, mas não foi muito problemático já que eu levei 0 de dano, não importa quão forte eles me mordiam. Para me distrair, eu lutei o dia inteiro e consegui algumas peles de balões como resultado. Level up. Sobrescrito 3. Agora estou no LVL2. Condições para o escudo pequeno laranja e escudo pequeno amarelo foram abertas. Então tá, hora de cuidadosamente fazer todas minhas tarefas diárias. Eu fiquei com fome enquanto a noite se aproximava. Relutante, voltei para a cidade do castelo, indo direto para a loja do mercador onde eles compram vários materiais que os monstros derrubam. O mercador era um pouco gordo, e ele deixou uma risada ruim, boba ao ver minha cara. Parecia que ele estava me subestimando. Eu entendi ele com um só olhar. Tinha um respectivo cliente na minha frente que veio trocar alguns bens. Coincidentemente, ele também estava vendendo peles de balões. Vejamos, que tal eu comprar esses por 1 cobre a cada 2 pedaços? O mercador avaliou enquanto apontava para as peles de balões. 2 pedaços para cada moeda de cobre. Por favor. Cliente, obrigado por fazer negócio aqui. Mercador, o cliente saiu e eu era o próximo da fila. Hey! Eu trouxe alguns materiais de monstros para vender hoje. Naofumi, eu humildemente te recebo. Mercador, pensou que eu não ouvi sua pequena risada no final, seu idiota? Então você realmente tem alguns. Peles de balões, entendo. O que me diz de 10 pedaços por 1 cobre? Mercador, 1/5 da quantidade original. Esse cretino está me subestimando demais. Você não comprou 2 pedaços por cobre daquele outro cara que estava aqui agora há pouco? Naofumi, algo assim aconteceu?
Eu não consigo me lembrar. Mercador, que merda, ele continua inventando desculpas bestas. Então você quer fazer aquele tipo de negócio. HMPH, tá bom então. Naofumi, eu agarrei o colarinho do mercador e puxei ele para mim. Gu, o que? O que? Mercador, você quer comprar esses caras? Eles ainda estão vivos e muito energéticos, entende? Naofumi, Gupu, eu tirei um dos balões laranjas que estavam escondidos dentro do meu manto e deixei ele morder o nariz do mercador. Guiá! Mercador, depois de tirar o balão da cara dele, eu chutei o mercador desajeitado no chão. A planície é um lugar perigoso como você pode ver. Então, você se sente pronto para fazer negócios decentes agora? Naofumi, eu levantei meu manto para mostrar para ele que eu tinha 5 balões escondidos debaixo dele. Já que não machucava nem um pouco quando eles me mordiam, eu percebi que eles podem ser bem úteis no caso de algum cuzão comprar briga comigo. Infelizmente, como meu poder de ataque é perto de 0, eu não sou muito uma ameaça. Mas graças à minha estratégia criativa, as negociações foram um sucesso. Esse porco entendeu sua posição. Com essa pequena demonstração, ele podia imaginar um futuro onde nenhum dos seus ossos permanecem quando esses balões terem acabado com ele. Eu não estou demandando nenhum custo extravagante de você. Eu só odeio ser subestimado por pessoas tentando me explorar. Naofumi, você não vai escapar assim, mercador. Me diga, se um mercador estivesse extorquindo dinheiro de um aventureiro, e outros descobrissem isso, eu imagino o que aconteceria com ele? Naofumi, confiança era o maior aliado de um mercador, então ele já teria derrotado seu aventureiro comum. Mas infelizmente para ele, seu oponente era eu. E foi por isso que eu ofereci gentilmente uma alternativa para ele em vez de ir à falência por falta de clientes. Gu, mercador. O mercador me encarou com ressentimento e com sede de sangue levemente em seus olhos. Contudo, ele cedeu logo. Eu entendi. Mercador, haha, por favor não seja tão óbvio quando for cobrar em excesso as pessoas no futuro. De agora em diante eu serei um regular aqui. Então esperarei alguns acordos razoáveis de você. Naofumi, eu gostaria muito de recusar sua oferta, mas eu acho que dinheiro não tem males, não importa de onde venha. Esperarei ansioso por seus negócios. Mercador, eu acho que ele era o tipo de vilão que sabe quando é hora de sair. Meus balões foram então comprados por um preço levemente menor que o de mercado. Haha. Sinta-se livre para proclamar minha grandiosidade espalhando ela para os outros. Vai servir de lição para o mercador que tentar mexer com a indústria do balão. Naofumi, entendi. Você, querido cavalheiro, é um puta de um belo cliente. Mercador, e então, eu recebi dinheiro suficiente para pagar pelas roupas que o Oyaji jogou em mim. Eu parei em um restaurante para jantar. Contudo, a comida não tinha nenhum gosto. No começo eu achei que eu tinha sido sacaneado pelo restaurante, mas parecia que tinha um problema de verdade com minhas papilas gustativas. E quanto ao hotel? Já que eu não tinha dinheiro, eu tive que dormir nas planícies. Mas não tinha problema, já que eu não sentia dor nenhuma mesmo com um balão me atacando a noite toda. Na manhã seguinte, tinha também essa criatura estilo um pássaro que se juntou aos balões. Então eu bati nele para aliviar meu estresse. E eu consegui alguns centavos da manhã. Uma pessoa irá aprender a apreciar dinheiro quando eles tentarem feito loucos conseguir algum. Primeiro, eu notei alguns bens trocáveis dos balões. Então eu vi algumas pencas de ervas juntas nas planícies. Eu lembrei que a farmácia na cidade vende ervas medicinais, então isso deve adicionar um pouco na soma. Enquanto eu estava tirando as ervas da redondeza, o escudo reagiu e eu lentamente deixei o escudo absorver elas. Os requerimentos para o escudo de folha foram liberados. Parando para pensar nisso, eu esqueci completamente sobre o livro da arma. Eu fui e chequei os escudos que foram iluminados. Escudo pequeno. Habilidade liberada. Aumento no poder defensivo por 3. Escudo pequeno laranja. Habilidade selada. Bônus de equipamento. 2 poder defensivo. Escudo pequeno amarelo. Habilidade selada. Bônus de equipamento. 2 poder defensivo. Escudo de folha. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Skill de coleta 1. Eu abri o menu de ajuda para mais detalhes. Transformação de arma e selos nas suas habilidades. Transformação de arma se refere a instância onde a arma lendária assume uma forma diferente.
Para realizar a transformação de arma, o dono deve colocar sua mão na arma e silenciosamente conjurar o nome da arma desejada. A habilidade liberada se refere a instância onde o usuário recebe status permanentes e habilidades da arma transformada. Bônus de equipamento. Bônus de equipamento se refere às habilidades que serão dadas ao usuário se eles equiparem essa certa arma. Por exemplo, quando equipado uma arma com batida antiga, o usuário seria capaz de usar a skill batida antiga. Se 3 poder de ataque é o bônus quando se equipa aquela arma, o usuário receberá 3 poder de ataque. Entendo. Então liberando suas habilidades eu receberei permanentemente seus bônus mesmo sem estar equipando aquela arma em particular. Talvez a longo prazo, seria mais sábio juntar materiais ao longo do caminho ao invés de massacrar cegamente inimigos. Quão mais parecido com um jogo esse mundo pode ficar? Depois de ponderar assuntos, eu fiquei interessado no bônus de equipamento do escudo de folha. Skill de coleta 1. Essa skill certamente vai me dar algum tipo de bônus enquanto eu colho ervas. Nesse momento eu não tenho dinheiro. Levando tudo em conta, isso parecia ser o trabalho mais fácil com o melhor pagamento. Eu equipei o escudo de folha sem um pingo de hesitação. Cham! Um som como se algo estivesse cortando o ar foi feito, e meu escudo se transformou em uma folha verde e vistosa. Não houve queda no meu poder defensivo. O escudo pequeno era muito fraco para começar. Então devo começar a colher essas pencas de ervas? Puxi, um belo som foi feito enquanto eu colhia facilmente uma delas. Pará, a erva realmente brilhou quando peguei ela. Skill de coleta 1. Erva Aero, qualidade normal, grande valor medicinal. Seu ícone também brilhou e mudou de forma. E uma breve e bacana descrição. Isso vai ser surpreendentemente útil. Pôr do sol chegou rapidamente enquanto eu vaguei o dia inteiro, enchendo minha bolsa com ervas medicinais. A propósito, eu não sei se foi devido a toda essa coleta ou algum requerimento de tempo, mas parece que a habilidade do escudo de folha foi liberada com sucesso. Outras cores da série Escudo Pequeno também foram liberadas aquele dia. Eu voltei para a cidade do castelo, planejando vender o grande saco de medicina na minha mão. Essa é uma bela colheita aqui. Onde você conseguiu elas? Farmacêutico, da planície que se espalha fora do castelo. Você não sabe sobre essas? Naofumi, Fumu. Você realmente tem bastante. Mas parece que a qualidade é um pouco ruim, farmacêutico. Eu vendi as ervas depois de um pouco de conversa fiada. Os lucros de hoje foram 1 moeda de prata e 50 moedas de cobre. Uma quantia considerável comparada com meus dias anteriores, um novo recorde. Numa nota paralela, teve um cara que veio até mim enquanto eu comia, dizendo que queria ser meu companheiro. Eu estava ficando cansado desses caras com seus rostos perversos. A comida de hoje também não tinha gosto nenhum. Já que eu não podia sentir o gosto de nada, eu apenas pedi comida o suficiente para encher meu estômago. Herói do escudo Sama, por favor me deixe ser seu companheiro. Aventureiro, ele veio até mim e falou com um ar de superioridade. Falando como se você fosse meu chefe, isso não significa nada além de problema. E depois de olhar de novo, ela era droga de uma mulher como aquela vaca de antes. Muito bem então, vamos confirmar os termos do nosso contrato, sim? Naofumi, Rai. Aventureiro sobrescrito 1. Se acalme, essa é a parte onde eu simplesmente me retiro, assim como eu pratiquei antes. Primeiro de tudo, será um trabalho de tempo integral. Eu imagino que você saiba o que isso significa, certo? Naofumi, nem. Aventureiro, eu já quero matar ele. Nós vamos distribuir o lucro conseguido através de aventurar. Por exemplo, vamos dizer que conseguimos um fundo de 100 moedas de prata. Eu vou ficar com pelo menos 40% disso, e o resto será distribuído, dependendo dos seus esforços. Já que você é a única outra pessoa do grupo, a quantia será dividida entre eu e você. Mas como nós não saberemos nada até eu ver você em ação, eu vou distribuir o dinheiro de acordo com meu próprio discernimento. Naofumi, mas que droga! Você não está só querendo pegar todo o dinheiro para você com essa conversa redundante. Aventureiro, eu não disse que dependerá dos seus esforços? Se você trabalhar devidamente, então você receberá devidamente seu pagamento. Naofumi, bom, então eu acho que está tudo certo. Vamos comprar algum equipamento então. Aventureiro, vá comprar você mesmo, eu não tenho obrigação nenhuma de comprar seu equipamento. Naofumi, PSK.
Aventureiro, na maior parte do tempo, esse tipo de pessoa só está atrás da chance de dar um golpe para conseguir equipamento grátis de mim. Eu vejo diretamente da farsa deles. Eles vão me jogar fora no momento que eu pagar pelas coisas deles. Bando de lixo. Assim como aquela puta. Tudo bem então. Me dê todo o seu dinheiro. Naofumi. Ah, por que tem um balão aqui? Aventureiro. Gabu. Não. Fique longe. Aventureiro. Um balão estava causando caos na taberna, mas não é da minha conta. Depois de puxar o balão fora do hilário nariz mordido dele, eu retiro minha refeição e saio do estabelecimento. No fim, não tem nenhuma pessoa boa nesse mundo. Tudo o que eles pensam é como caçar os outros. De qualquer maneira, eu continuei ganhando dinheiro como minha rotina diária. E antes que eu percebesse, a segunda semana já havia começado. Tate no Yusha no Naragari, capítulo 9. Uma coisa chamada escravo. 1, 2, 3. 2 semanas e só 40 moedas de prata. Consegui juntar um pouco mais do que a quantidade que tinha jogado naquele herói da lança bastardo. Isso era tudo sem sentido. Os lugares que podia ir com meu poder de ataque eram extremamente limitados. No entanto, tentei ir até a floresta uma vez já que eu não iria tomar nenhum dano. Seria isso um balão vermelho? Quando o ataquei com as mãos, recebi um choque similar com acertar uma lata. Mesmo depois de 30 minutos atacando, o monstro não estava nem perto de morrer. Me cansei e saí da floresta. Pelo que parece, eu não conseguiria lutar com nenhum monstro além dos que encontrei nessa planície. A propósito, depois de 2 semanas, cheguei no nível 4. Mas não sabia até que pontos esses outros heróis malditos chegaram. O balão vermelho ainda estava mordendo meu braço sem pausa, tentando decepá-lo. Já fez uma semana desde que eu fui até a floresta? Talvez devesse tentar mais uma vez. Suspirei. Não. Meu poder de ataque ainda estava muito baixo. Já que não conseguia dar nenhum dano, não seria capaz de derrotar nenhum monstro. Se não os matasse, receberia 0 pontos de experiência. Sem experiência, seria impossível aumentar meu poder de ataque. Que loop de merda! Da taverna, comecei a caminhar por um beco que levava até o campo. Entretanto, hoje tinha sido um pouco diferente comparado aos outros dias. Parece que você está enfrentando um sério dilema. Um homem estranho vestindo um fraque sobrescrito uma e um chapéu, que parecia ser feito de seda, me parou. Esse cavalheiro excêntrico estava usando, como deveria dizer isso? Um par de óculos escuros estupidamente grandes. Era realmente um sujeito estranho. Ele dava uma impressão que fugia do tema medieval. Seria melhor apenas ignorá-lo. Não tenho força suficiente, disse o estranho. Na mosca! Um golpe certeiro no meu ponto fraco. Não consigo derrotar nenhum monstro. Ele com certeza era do tipo que continuaria a falar coisas que incomodavam. Se este é o caso, então tenho algo especial para você, gentil senhor, falou o homem. E é aqui onde você irá me apresentar algum serviço para conseguir companheiros, não é? Não tenho tempo ou dinheiro para cuidar de um perdedor que só está atrás do meu dinheiro. Companheiro? Não, não estou oferecendo algo tão inconveniente. Então do que está falando? O estranho rapidamente se aproximou e perguntou. Está interessado? Não chegue perto. É nojento. Gosto do seu olhar. Bom, irei explicar. O cavalheiro esquisito me provocava enquanto girava sua bengala. Estou falando de escravos. Escravos? Sim, escravos. Escravidão era um sistema onde pessoas eram forçadas a trabalhar, sendo tratadas como objetos de quem os comprou. Presos contra suas vontades não tinham direito de sair, receber salário e se recusar a trabalhar. Foi o que tinha lido na Wikipédia. Nossa, parece que a venda de escravos ainda existe nesse mundo. Por que eu iria querer um? Perguntei. Para ter uma pessoa que é competente e leal. Estalo de língua. Nós lançamos uma maldição que irá puni-los até a morte se um dia tentarem trair você. Interessante. Morte se desobedecerem. Alguém que não vai tolamente pensar em tirar vantagem de mim era exatamente do que precisava. Meu poder de ataque era baixo, então gostaria de membros para minha equipe. No entanto, todos seriam mercenários desleais. Portanto, não queria mantê-los por perto. Contudo, os escravos nunca iriam me trair, pois fazê-lo significaria a morte. Qual a sua resposta? Vamos dar uma olhada.
Sorrindo, o vendedor de escravos mostrou o caminho. Caminhamos pelos becos por um tempo. Parecia que esta nação tinha seus próprios problemas com corrupção. Nos esgueirando pelas vielas escuras, nós tínhamos chegado no que parecia ser uma tenda de circo. Por aqui, senhor herói. Já estou indo. O vendedor andava de forma esquisita. Como deveria descrever as passadas dele? Eram grandes o suficiente para serem chamadas de pulos. Então, como esperado, ele me levou para dentro. Agora, só vou dizer isso para me prevenir. Se estiver pensando em me enganar, esse deve ser o famoso, soltar os balões que fez sua infâmia se espalhar pela cidade. Planejando fugir no caos, não é? HM, então esse tinha sido o apelido que deram a isso. Bem, era um jeito conveniente de punir idiotas. Então a fama era de se esperar. Havia um cliente que queria escravizar um herói. Então pretendi me aproximar do senhor com esta possibilidade em aberto, mas mudei de ideia. Você tem todas as qualidades de um ótimo cliente, tanto as boas quanto as ruins. O que quer dizer? Quem sabe? O que você acha? Não entendia esse cara. O que exatamente ele esperava de mim? O portão se abriu de dentro da tenda de circo. HM. O interior estava coberto com um leve odor de pele morta no ar. Por causa do forte odor, pude perceber que o ambiente não estava limpo. Dentro das numerosas celas, várias sombras humanoides se contorciam. Agora, este aqui é recomendação minha. Me aproximei à cela e chequei seu conteúdo. Rugidos. Não é humano, comentei. O que estava dentro da cela lembrava um humano com pelo, presas e garras. Isso é um homem-fera. É classificado como um humanoide, explicou o traficante. Ah, um homem-fera. Uma espécie que aparecia em histórias de fantasia, contudo, na maioria das vezes, era como monstros inimigos. Sou um herói que foi invocado, então não sou bem informado sobre este mundo. Me conte mais. Como aqueles heróis cuzões, estava muito desinformado em relação a esse mundo paralelo. Mas até eu percebi pessoas com orelhas de cão ou gato pela cidade. Tinha uma sensação estranha quando olhava para eles, já que eram raros. O reino de Meuromark tradicionalmente considera os humanos superiores, o que faz daqui um lugar difícil para demi-humanos e homens-fera viverem. HM. Era verdade que via essas espécies por aí, mas eram apenas mercadores ambulantes ou aventureiros vagabundos. Em outras palavras, estavam segregados da sociedade e não conseguiam um trabalho digno. Então, o que são eles afinal? Demi-humanos lembram muito humanos, ainda assim têm algumas características que os diferencia. Homens-fera são ainda menos humanoides que demi-humanos. Entendi, então são quase a mesma coisa. Exatamente. E já que, supostamente, são relacionados aos monstros, eles têm dificuldade em viver nesta nação. Portanto, são muitas vezes tratados como escravos. Cada mundo tinha sua escuridão. E nesse lugar que sabe muito bem da situação dos não-humanos, não tem criatura mais conveniente para se usar. E é possível pode punir um escravo, comentou o homem. Ele estalou os dedos e um círculo mágico apareceu no seu braço enquanto um similar, implantado no peito do lobisomem, começou a brilhar. Rugidos. O demi-humano colocou a mão no peito e se contorceu de dor. Quando o traficante estalou os dedos de novo, o círculo mágico desapareceu. Com uma simples ação, como pode ver, uma magia muito conveniente, sussurrei, olhando para o lobisomem que caiu de costas. Posso usá-la também? Perguntei, com toda certeza. Você também pode mudar o comando, não precisa ser um estalar de dedos. O efeito também pode ser ativado se o escravo tentar fazer uma ação que o dono registrou como proibida. Entendi. Isso era algo bem conveniente. Contudo, será necessário um ritual para implantar o código inato do seu corpo na magia vai, para que os comandos de outros donos não o afetem. Sua esperteza no assunto é muito apreciada. O traficante sorriu de forma estranha. Que sujeito esquisito. Bem, quanto esse aqui custa? Então, esse lobisomem é de uma espécie competente. Estava certo de que haviam muitos rumores sobre como eu agia quando o assunto era dinheiro. Que tal 15 moedas de ouro? Propôs o vendedor. Não tenho certeza sobre o preço de mercado, mas acho que você está falando o valor real, não é? Uma moeda de ouro equivalia a 100 de prata. Havia um motivo o rei ter nos entregado moedas de prata. Devido ao valor alto, as de ouro são difíceis de trocar. A maioria das lojas da cidade não trabalhavam com valores tão altos.
Por isso conta disso entregaram moedas mais comuns para os heróis. É claro que sim. Encara. O traficante sorriu quando olhei de volta. Você mostrou isso sabendo que eu não poderia pagar, não foi? Sim. Você vai se tornar alguém grande um dia, vai ser inconveniente para nós se não mostrarmos nossos melhores produtos. Não podemos deixar um negociante incompetente lhe venda produtos inferiores. Esse cara era mesmo estranho. Esse é o status do escravo, se estiver curioso. Ele me mostrou um pequeno cristal. Um ícone começou a brilhar e palavras apareceram. Escravo de batalha LV-75. Espécie, lobisomem. As técnicas e habilidades estavam aparecendo também. 75. Quase 20 vezes meu nível. Quão fácil seria lutar com alguém tão poderoso sob meu comando? Era muito provável que fosse mais forte que os outros heróis no momento, apesar do preço ser estranho pela qualidade. A saúde ruim era o problema, não seria muito útil mesmo se seguisse minhas ordens. Esse preço incluía os outros custos problemáticos. Era lutador no Coliseu. O peguei quando ele foi descartado devido aos braços e pernas quebradas. HM. Então esse era defeituoso. Fraco mesmo com um alto nível. Agora que você viu nosso melhor produto, que tipo de escravo o cliente quer? Algo barato e que não esteja aleijado, nem para lutar ou para trabalhar. Então seguindo os rumores, eu não fiz isso. Hehehe, não me importo se é verdade ou não. Então que outras qualidades você está procurando? Algo doméstico seria inconveniente. E claro, uma escrava sexual está fora de questão. HM, parece que os rumores são realmente falsos. Eu não fiz isso. Sim, posso dizer isso, já que não fiz nada. O que precisava agora era alguém que possa derrotar monstros para mim, qualquer coisa que fosse usável. Sexo? De preferência masculino, mas não ligo muito para isso. HM. O traficante coçou a bochecha. A qualidade não será alta o suficiente para poder considerá-lo um bichinho de estimação. Tudo bem com isso? Por que a aparência importaria? E se o nível for baixo? Se quiser força, vou treiná-lo eu mesmo. Uma resposta interessante para alguém que não confia nas pessoas. Um escravo não é humano, certo? Treinar um escravo não é diferente de fortalecer esse escudo. Desde que não vá me trair, posso treiná-lo. Você me pegou. Hehe. O vendedor segurou a risada. Por aqui, disse o traficante. Nós andamos pela tenda repleta de celas por alguns minutos, saindo da área caótica para uma menos barulhenta. Olhei para o lado e vi desde jovens desnutridos até velhos sem esperança. Depois de andar um pouco mais, o traficante parou. Estes são os mais baratos que podemos oferecer para o senhor herói, disse ele enquanto apontava para 3 celas. Na primeira vi um cara com orelhas de coelho, devia ter por volta de 20 anos e um de seus braços estava torcido em um ângulo esquisito. Na segunda uma garota esquelética com uns 10 anos tremendo e tossindo de medo, suas orelhas eram circulares e tinha uma cauda estranhamente gorda. Na terceira um homem lagarto cego. Ele radiava uma aura estranhamente má, contudo, parecia humano demais para um homem lagarto. A partir da esquerda nós temos uma espécie coelho com uma doença genética, uma espécie guaxinim que está doente em pânico e um homem-fera cego da tribo dos lagartos. Ah, então o terceiro é um homem-fera. Todos eles parecem problemáticos, reclamei. Só esses preenchem as suas condições. Se quiser mais barato que isso. O vendedor olhou para trás. Fiz o mesmo. Conseguia ver de longe o fedor de morte. Um cheiro forte que lembrava um funeral. Algo ali. Não quis olhar, podia ser horrível demais. Quais são os preços? Começando pela esquerda são 25, 30 e 40 moedas de prata. E seus níveis? 5, 1 e 8. Se considerasse a qualidade o homem-fera lagarto parecia ser o melhor. No entanto tinha o preço e a cegueira, sem mencionar que era muito magro. Mesmo o rapaz coelho não pudesse usar um dos braços, o resto do seu corpo parecia bem. A expressão dele era de uma profunda depressão, mas era a mesma coisa para todos aqui. Parando para pensar, por que estão tão quietos? Eles vão ser punidos se fizerem barulho. Entendo. Ou eles eram bem treinados, ou o traficante não me mostrou nenhum que não tinha sido bem treinado. O homem-lagarto provavelmente seria útil em batalha, entretanto essa era a única qualidade. Por que essa do meio é tão barata? Apesar de estar desnutrida e assustada, ainda era uma garota. Porém seu rosto não era muito bonito.
Uma espécie guaxinim, seria como um guaxinim de estimação. Uma menina que lembra tanto um humano que poderia ser vendida para outras funções. Os guaxinins são um pouco inferiores esteticamente. Se fosse uma raposa poderia ser vendida por um preço alto sem nenhum problema. Entendi. Não era fofa o suficiente para ser tratada como mascote. O rosto dela é abaixo da média e ela entra em pânico durante a noite, então estamos tendo dificuldades para vendê-la. Então esse é um dos seus produtos em estoque? Nossa, direto ao ponto. Inadequada para trabalho comparado com os outros dois. O nível dela era o menor também. Estava sendo difícil decidir qual dos três era melhor. Meus olhos se encontraram com os da menina. Então, senti as minhas emoções se descontrolando. Sim. Era uma garota, o mesmo sexo daquela vadia. Olhando para seus olhos assustados, conseguia sentir o intenso desejo de dominá-la. Seria bom se eu conseguisse ver aquela mulher nessa escrava. Isso acalmaria o rancor dentro de mim. Então vou comprar essa do meio. Seu sorriso perverso é muito gratificante de se ver. O vendedor tirou uma chave, deixou a menina sair da cela e a prendeu em uma coleira. Olhando para a garota amedrontada, me senti satisfeito. Que sensação boa imaginar aquela vadia fazendo essa cara. Arrastando a mercadoria junto, o traficante retornou e chamou alguém de dentro da tenda semi-aberta para buscar um vaso. Então, ele derramou um pouco de tinta em um pequeno pires e se dirigiu até mim. Senhor herói, por favor dê um pouco de seu sangue. Então o ritual vai estar completo e essa escrava se tornará sua. Entendo. Usei uma faca para abrir um pequeno corte no meu dedo. Se outra pessoa tentasse me esfaquear, o escudo iria responder. Porém não respondia se eu tentasse me machucar. Além disso, não ativa fora das batalhas. Esperei o sangue sair, então pinguei várias gotas no pires. O traficante molhou um pincel com a tinta, logo depois ele rasgou as roupas da escrava até a cintura e pintou o estigma no corpo dela. Guiá! Grita a garota. A marca começou a brilhar e um ícone apareceu na minha janela de status. Obteve um escravo. Uma mensagem com os termos de serviço apareceu. Numerosas cláusulas estavam listadas. Folheei por tudo e coloquei a punição por traição como dor extrema. Olhei para o ícone de companheiro próximo ao registro do escravo. Já que o nome dela era desconhecido, escrava, estava escrito ali. Parecia que poderia mudar as especificações quando quisesse. Vou ler com calma depois. Agora essa escrava é sua, senhor herói. Por favor conclua sua compra. Tudo bem. Entreguei 31 moedas de prata. Tem uma a mais. É pelo ritual. Você iria cobrar de qualquer jeito, não é? Você me entende bem. Se pagasse o serviço com antecedência, ele não pode reclamar depois. Porém, se me cobrarem quiser mais depois, o que poderia fazer? Bom, está tudo bem. Já que conseguimos nosso estoque mesmo, quanto você iria cobrar pela cerimônia, por sinal? Nossos serviços estavam incluídos nas 30 moedas de prata. É mesmo, quem diria? O traficante riu, então ri de volta. Você é muito esperto. Estou chocado, afirmou o vendedor. Sinta-se livre para falar o que quiser de mim. Estamos esperando sua próxima visita. Eu também. Comandei a escrava para me seguir e sai da tenda de circo. Ela vinha atrás de mim com uma expressão triste. Me diga seu nome. Tosse. Ela virou o rosto, se recusando a responder. No entanto, essa reação era tola. A escrava desobedeceu, então a punição foi ativada. Gritos de dor. A menina segurava o peitoral por conta da dor. Vamos tentar de novo. Me diga seu nome. Rafalia. Tosse. Tosse. Rafalia? Tudo bem, vamos. Depois de anunciar seu nome, a dor parou e ela conseguiu respirar de novo. Segurando a mão dela, continuei a caminhar pela viela. A garota olhou para mim, na mão que segurava a dela e caminhou junto também. Teiichi no Yusha no Nariagari, capítulo 10. Lanche infantil. Seu, Oyaji. Oyaji estava completamente pasmo quando eu levei Rafalia comigo para a loja de armas. Para que ela lute eficientemente, ela precisava de mais poder ofensivo. Então seria absurdo não comprar uma arma para ela. Me dê uma arma que custe cerca de 6 moedas de prata que essa garotinha possa usar. Naofumi. Oyaji. O Oyaji da loja de armas soltou um profundo suspiro. Seria este país realmente tão corrompido?
ou você se tornou completamente podre até os ossos, mas tanto faz, eu estou tirando 6 moedas de prata disso. Oyagi, você ainda tem alguma sobra, coisas tipo roupa comum ou uma capa? Naofumi, tá de boa. Eu fui adicionar esses como um brinde. Oyagi resmungou com um tom detestável enquanto trazia várias facas. Essas entram na categoria de 6 moedas de prata ou menos. Oyagi, da esquerda para a direita, nós temos facas feitas de cobre, bronze e ferro. Todas elas têm a mesma distância de ataque, porém preços diferentes. Eu fiz Rafalia segurar cada uma das facas algumas vezes antes de escolher qual ela estava mais confortável usando. Essa aqui tá boa. Rafalia. O rosto da Rafalia empalideceu enquanto ela olhava para mim e Oyagi com a faca em suas mãos. Aqui, suas roupas grátis e manto. Oyagi cedeu elas com um empurrão brusco e nos guiou até o provador. Eu peguei a faca da Rafalia e instruí ela para vestir as roupas doadas. Rafalia cambaleou até o provador enquanto tossia, então ela se trocou. Ela ainda parece meio bagunçada, vamos dar ela um banho mais tarde. Naofumi, tinha um rio que correndo perto da planície. Nesse país, o rio divide em vários afluentes enquanto desce o fluxo. Meu acampamento recentemente foi relocado para aquela área. É um ótimo lugar já que eu sempre posso pescar por comida. Alguns dos peixes que eu peguei foram absorvidos, liberando os efeitos do escudo de peixe e adquirindo técnicas de anzol como um resultado. Rafalia timidamente cambaleou até mim depois que ela terminou de se trocar. Parecia que ela entendeu que desobedecer irá trazer dor. Eu agachei até o nível dos olhos da Rafalia e falei para ela. Então tá, Rafalia, essa aqui será sua arma. De agora em diante, eu e você vamos estar lutando monstros juntos. Você entende o que eu estou dizendo? Naofumi, Rafalia. Rafalia acenou para minhas palavras com olhos assustados. Bom, por que seria doloroso se ela não entendesse? Então tá, agora com essa faca na sua mão, Naofumi. Eu tirei o balão laranja que estava escondido dentro da minha capa e coloquei ele na frente da Rafalia. Ataque e corte essa coisa. Naofumi, Rafalia. Quando eu mostrei para ela o demônio escondido, Rafalia gritou em choque e derrubou sua arma. Não. Rafalia, isso é uma ordem. Faça. Naofumi, eu não posso. Rafalia balançou sua cabeça vigorosamente. Contudo, ela foi então atacada com uma dor repentina devido à sua desobediência pelo feitiço de escravo. Rafalia, vamos lá, só vai continuar doendo se você não espetar essa coisa. Naofumi, Rafalia sobrescrito uma. O rosto da Rafalia se contorceu de dor enquanto ela segurou firme sua arma. Seu, Oyagi. Oyagi ficou sem palavras enquanto ele testemunhava nosso pequeno ato. Rafalia firmemente amadureceu sua intenção de matar enquanto eu empurrava contra o balão laranja que estava mordendo meu braço. Point. Sobrescrito 2. Isso foi fraco. Coloque mais esforço. Naofumi, Rafalia, assustada, Rafalia recuou para trás por um momento. Então imediatamente, usando o momentum, ela novamente atacou o balão com grande força. Pop! O balão estourou com um grande barulho. XP1. Pela primeira vez, uma caixa de texto apareceu e indicou que meu aliado havia derrotado um inimigo. Mais uma vez, minha cabeça estava cheia de sede de sangue. Aquela puta. Ela nunca teve nenhuma intenção de ficar comigo ou me ensinar como o sistema funciona. Bom. Você fez bem. Naofumi, eu acariciei Rafalia. Sobrescrito 3. Ela então olhou para mim com uma expressão mistificada. Certo, o próximo será este aqui. Naofumi, o balão mais forte que eu encontrei ainda estava preso em mim, tentando me devorar com suas mordidas. Eu segurei para ela o balão vermelho que estava mastigando como eu fiz com o ótimo. O balão vermelho não comeu ou bebeu nada por uma semana, então ele deve ter enfraquecido consideravelmente. Mas ainda assim, essa coisa podia provavelmente aguentar um ataque de uma garota doente novata. Prontamente, Rafalia acenou sua cabeça e perfurou os olhos do balão muito mais firmemente que antes. Pop! XP1. Companheiro XP6. Foi então que o ícone pegou minha atenção. Ótimo! De agora em diante, nós vamos continuar lutando assim. Vamos lá. Naofumi, seguindo minhas ordens, Rafalia guardou sua arma em volta da sua cintura e obedientemente me seguiu.
Rei amigo. Eu tenho algo para falar para você. Oyagi. E o que seria? Naofumi. Oyagi resmungou enquanto gritava para mim. Que você, jamais, morra, desonradamente, me ouviu? Oyagi. Eu levarei essas meigas palavras no coração. Naofumi. Eu devolvi o sarcasmo dele com o meu próprio. Rapidamente indo para as planícies, eu notei algumas lojas e barracas ao longo da rua lateral que continuavam indo até o horizonte. Enquanto Rafalia segurava minha mão e andava ao meu lado, ela espiou pela cidade sem parar. As barracas de comida estavam soltando um cheiro maravilhoso. Dinheiro sobrando após minhas compras, 3 moedas de prata. Falando nisso, meu estômago estava um pouco vazio. Gu! Tal som foi ouvido vindo da direção da Rafalia. Ela evitou meu olhar com um "ah". Rafalia, enquanto tentava negar o que acabou de acontecer, eu imaginei por que ela estava se segurando. Nesse momento, se Rafalia não tem a força para lutar inimigos, então eu não vou conseguir nenhuma renda a nenhum momento cedo também. Uma faca cega é inútil. Ela não será capaz de juntar nenhuma força quando ela está com fome. Eu entrei em um restaurante que parecia acessível o suficiente para nosso bolso. B.M. vindo. Garçom. Nosso garçom nos guiou para uma mesa com um olhar desgostoso, devido à nossa aparência pobre. Durante o caminho, Rafalia olhou para um par de pai e filho que estavam sentados em outro lugar. Com um dedo na boca, Rafalia parecia invejosa da criança devorando aquele lanche de criança. Eu acho que ela queria comer aquilo. Nós sentamos e eu rapidamente pedi antes que nosso garçom saísse. Hector, eu vou pegar a refeição mais barata do menu, enquanto essa pequena dama vai querer o que seja que aquela criança ali está comendo. Naofumi. Rafalia. Rafalia me encarou com uma surpresa clara. Era tão surpreendente assim para eu pedir aquele lanche para ela? Entendido. Isso vai dar um total de 9 moedas de cobre. Garçom, aqui. Naofumi. Passando uma moeda de prata, nosso garçom então me deu de volta a diferença. Eu olhei pela loja viajando enquanto esperava pelo nosso almoço ser servido. As pessoas à nossa volta começaram a fofocar depois de notar minha presença. É totalmente um mundo paralelo aqui. Por que? Rafalia. HN? Naofumi. Eu abaixei meu olhar para Rafalia depois de ouvir a voz dela. Ela estava me olhando com um rosto cheio de dúvidas. Você parecia com fome para aquela refeição, não? Ou você queria pedir alguma outra coisa? Naofumi. Rafalia balançou a cabeça tão rápido que deu para ouvir um som rápido daquele movimento. Esse é um tópico meio delicado para ela. Por que você iria me deixar comer aquele lanche? Rafalia. Como eu te disse, eu pedi já que parecia que você queria ele. Naofumi. Mas, Rafalia, mas que acontece que ela estava sendo tão persistente nesse assunto? Enfim, vamos comer alguma comida e ganhar alguma nutrição. Você vai morrer se for muito magra, sabe? Naofumi. Bem, já que eu acabei de comprar minha escrava, eu não posso ter ela morrendo antes de me pagar com juros. Desculpe pela demora. Garçom, nossa refeição finalmente tinha chegado. Esse é o lanche que eu pedi para a Rafalia? É um combinado de carne e bacon, tão grande quanto o braço de uma pessoa. MHM. A apresentação tem bom gosto pelo menos. Rafalia. Rafalia endureceu no lugar enquanto tinha pensamentos como, esse lanche infantil é realmente para mim. Você não quer comer? Naofumi. Isso realmente não tem problema? Rafalia. Não tem problema. Então coma. Naofumi. Rafalia timidamente começou a comer. O rosto da Rafalia se contorceu um pouco ao ouvir minhas instruções. Ok. Rafalia. Raptalia timidamente começou a comer o lanche infantil com as suas mãos. Bom, não tinha o que fazer já que ela cresceu num ambiente duro. De algum jeito parecia que a quantidade de boatos girando em volta haviam aumentado mais uma vez. Apesar que não é um assunto que valha eu me preocupar. Rafalia adoravelmente segurou a bandeira que estava presa no cume do que parecia ser arroz de frango da sua refeição. Mogu mogu mogu. Rafalia então começou a saborear todo e cada pedaço do seu lanche. Então eu estarei comendo minhas refeições com essa escrava de agora em diante. Só um pensamento solitário que passou pela minha mente. Teiichi no Yusha no Naragari, capítulo 11. Desempenho da escrava. Depois de almoçarmos no restaurante, fomos até a planície. Rafalia estava cantarolando por todo o caminho. Contudo, assim que viu a espradaria, o medo tomou conta dela, seu corpo tremia sem parar.
Pode ser assustador, mas estou aqui para te proteger dos monstros. Parecia que minhas palavras não conseguiram acalmá-la. Olha aqui, sou bem resistente, esses fracotes só conseguem fazer cosquinha quando me mordem. Rafalia ficou chocada quando mostrei os balões escondidos debaixo do meu manto. Isso não machuca? Disse a menina, assustada. Nem um pouco. Então, é só ficar atrás de mim. Tudo bem, tosse. Estava um pouco preocupado com essa tosse, mas ela parecia estar bem. Estávamos indo em direção à floresta. Consegui pegar várias ervas no caminho. Ah, aí vem eles. 3 balões vermelhos vieram pulando de um arbusto. Chamei a atenção deles para ter certeza de que nenhum atacaria a menina. Está tudo bem, agora é só imitar o que fizemos na loja. Sim. Respondeu Rafalia, avançado com vigor para atacar os monstros. Estoura. 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 Com isso ela conseguiu chegar no nível 2. Os requerimentos para o escudo vermelho pequeno foram liberados. Escudo vermelho pequeno. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Defesa 4. Mudei meu escudo na mesma hora. Rafalia regalou os olhos quando viu aquilo. Mestre, quem é você? Pelo visto ela não sabia que eu era o grande herói do escudo. Bem, fazia pouco tempo que essa menina tinha saído da cela, seria difícil saber as notícias recentes. Sou um herói. O herói do escudo. Aquele das lendas? Então você conhece? Rafalia acenou de forma tímida com a cabeça. Esse mesmo. Fui invocado para este mundo. Tem mais 3 pessoas como eu, mas sou o mais fraco. Expliquei. Comecei a roer minhas unhas, tentando acalmar a raiva que sentia. Minha cabeça foi preenchida com sede de sangue enquanto pensei no rosto daquela vadia. Rafalia ficou assustada me vendo daquele jeito. Seus instintos falaram que deveria parar de perguntar. Por enquanto nossa tarefa será caçar os monstros dessa floresta. Irei segurar eles e você ataca. Sim. Ela concordou na hora, pelo visto que já havia se acostumado com a situação. A partir daí, toda vez que encontrávamos inimigos, usávamos a mesma tática. Eu chamava a atenção e segurava eles enquanto Rafalia os matava. Depois de um tempo tínhamos encontrado um inimigo diferente pela primeira vez. Cogumelo branco. Um cogumelo branco que se movia, seus olhos pareciam linhas e era mais ou menos do tamanho de uma cabeça humana. Tentei socá-lo para ver o que fazia e a resposta foi a mesma que a dos balões vermelhos. Rafalia finalizou o monstro para mim. Também encontramos cogumelos azuis e verdes pelo caminho. Os requerimentos para o escudo de cogumelo foram liberados. Os requerimentos para o escudo de cogumelo azul foram liberados. Os requerimentos para o escudo de cogumelo verde foram liberados. Escudo de cogumelo. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Identificação de plantas e escudo de cogumelo azul. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Receitas básicas para composição. Escudo de cogumelo verde. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Farmacêutico novato. Não havia um bônus nos status. Todos devam habilidades quando equipados. Farmacêutico. Produzir remédios em grande quantidade vai ser de grande ajuda. Ao final do dia Rafalia havia upado mais 3 vezes, chegando ao nível 5. Tosse. Ela caminhava ao meu lado sem falar nada. Iria ser bom ensiná-la a apreciar o dinheiro mostrando como era difícil conseguir alguns trocados. Acendemos uma fogueira ao lado do rio. Tirei uma toalha da minha bolsa e entreguei para Rafalia. Primeiro vai tomar um banho. Quando terminar, volte aqui para esquentar o corpo perto do fogo. Sim. Ela tirou as roupas e pulou no rio para se lavar. Comecei a pescar para poder preparar nosso jantar enquanto esperava. Claro, fiquei atento para ver se nada atacava Rafalia. Devia ter apenas balões fracos pela área, mas não era bom baixar a guarda. Pensei nas coisas que conseguimos naquele dia, uma grande quantidade de ervas medicinais das planícies e ervas medicinais que eram raras nas planícies, uma boa quantidade de balão do balão e de cogumelos sortidos e 4 escudos novos. A diferença era gritante. Comprar um escravo fez muita diferença. É mesmo, não posso esquecer de tentar compor alguma coisa. Fui ver as receitas básicas. Uma janela apareceu do nada mostrando fórmulas que podiam ser feitas com o que tínhamos coletado. O que eu podia usar como ferramenta, a única opção era usar as pedras perto do rio. Talvez fosse possível fazer uma receita que precisasse de um pilão 1 as usando. Contudo não havia nenhuma instrução sobre como compor. Aperto. Fricção.
Tentei imitar como o dono da misturava os remédios para ver se funcionava. Pílula de cura foi feita. Qualidade da pílula de cura: ruim, um pouco ruim. Uma pílula que aumenta a velocidade de recuperação precisa ser aplicada na ferida para ter efeito. Esse pop-up voava em frente aos meus olhos. Ótimo, foi um sucesso. O escudo estava reagindo, no entanto não o deixei absorver o remédio naquele momento. Ok, hora de tentar outra receita. Algumas vezes a composição falhava e os ingredientes se tornavam uma massa preta. Foi mais divertido que o esperado. Estalo. O som da fogueira podia ser ouvido. Rafalia, que havia terminado de se lavar, tinha vindo se esquentar. Está se esquentando bem aí? Perguntei. Sim, tosse. Parecia ser um resfriado. O traficante de escravos comentou sobre isso. Mas tive sorte, havia um remédio para a gripe entre meus experimentos. Qualidade do medicamento comum, aceitável. Esse remédio é efetivo contra resfriado leve. Aqui, bebe isso. Não tinha certeza se funcionaria, mas era melhor que nada. É muito azedo, não gosto. Rafalia tentou reclamar, porém uma dor aguda fez parar no meio da frase. Aqui, esse sim. Ela tremia enquanto bebia o remédio. Aia, aia. Pronto, pronto. Já passou. Rafalia ficou perplexa quando comecei a acariciar sua cabeça. As orelhas de Guaxinim eram bem fofinhas, talvez a cauda dela também fosse assim. Ela abraçou o rabo enquanto corava, como se não quisesse que eu tocasse. Meu olhar a deixou incomodada? Aqui, esse é seu jantar. Passei um peixe grelhado para ela, então voltei a fazer remédios. Sempre gostei de fazer trabalhos delicados. O sol já havia se posto, mas continuei misturando usando a luz da fogueira. Isso era bem divertido. Depois de terminar de comer, Rafalia olhava para a fogueira claramente cansada, até soltava alguns roncos de vez em quando. Vai dormir, falei. Ela chacoalhou a cabeça depois de ouvir minha ordem. O que estava acontecendo? Estava se recusando a dormir como uma criança mimada. Bem, ela era uma. Enfim, essa menina não iria aguentar por muito tempo. Mudando de assunto, o remédio teve efeito? Não escutava nenhuma tosse já fazia um tempo. Comecei a examinar os resultados dos meus experimentos, a maioria tinha efeitos simples. Peguei os de baixa qualidade e usei o escudo para absorver luz. Os requerimentos para o pequeno escudo medicinal foram liberados. Os requerimentos para o pequeno escudo venenoso foram liberados. Pequeno escudo medicinal. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Aumento nos efeitos dos remédios. Pequeno escudo venenoso. Habilidade selada. Bônus de equipamento. Resistência a venenos. Pequena. Ambos pareciam relacionados ao escudo de folha e ao escudo de cogumelo. Mas não tinha ideia como o aumento nos efeitos dos remédios funcionava. Aumentava os efeitos em mim ou o efeito dos medicamentos que eu criava? Bem, isso não importava. Conseguimos mesmo muita coisa naquele dia. Pare, alguém me ajuda, murmurou Rafalia enquanto dormia. Parece que estava tendo um pesadelo. Não ou. Senti como se meus tímpanos estourassem. Merda. Balões vinham em nossa direção. Devem ter sido atraídos pelo barulho. Corri em direção a Rafalia e cobri sua boca. Aju! O barulho continuava alto. Só então me lembrei do que o traficante de escravos tinha comentado sobre os ataques de pânico. Era mais problemático do que imaginei. Se acalme, pare de fazer tanto barulho, falei enquanto a abraçava. Não, papai, mamãe. Estava lembrando de seus pais? Ela chorava enquanto esticava sua mão, como se pedisse por ajuda. Está tudo bem, você está a salvo agora. Acariciei sua cabeça e continuei abraçando-a. Choro. Não chore. Seja forte. Ela começou a chorar em meus braços. Um balão que foi atraído pelo barulho apareceu. Suspiro. Sério, até mesmo em horas como aquela. Mantive Rafalia junto ao meu copo e soquei o monstro. Grito de guerra. Socos. Já é de manhã? Que noite merda. Quando terminei de matar a horda de balões, Rafalia já tinha parado de chorar. Porém, quando tentava me separar dela, mesmo que só um pouco, o choro voltava e balões apareciam mais uma vez. Por isso fui incapaz de ter um minuto de sono. Bocejo. Finalmente acordou? Surpresa.
Ela regalou os olhos assustada já que ainda estava grudada em mim. Ah, que cansaço! Os portões da cidade ainda não estavam abertos. Então pensei em dormir um pouco enquanto esperava. Venderia os remédios que fiz ontem, deveriam valer mais que as folhas medicinais. Se o medicamento valesse menos que seus ingredientes, não haveria por que existirem. Vou tirar um cochilo. Pro café, estaria tudo bem para você comer as sobras dos peixes de ontem? Rafali acenou de forma tímida com a cabeça. Então boa noite. Me acorde se monstros aparecerem. Apenas manter os olhos abertos era doloroso. Desmaiei no momento que os fechei. Ainda não sabia o motivo do ataque de pânico da Rafalia e não estava interessado no porquê. Era provável que fosse pelo choque de ser vendida pelos pais ou talvez tenha sido sequestrada. Não importava o motivo, eu não tinha a obrigação de devolvê-la. Este cavalheiro aqui tinha pagado bastante por essa menina. Mesmo que ela guardasse rancor por isso. Precisava fazer de tudo para sobreviver. Tinha que encontrar uma forma de voltar ao meu antigo mundo, somente isso importava. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.